Então, os nossos cérebros, eles podem se substituir um ao outro, mas o resultado do trabalho sempre será muito precário. Vamos dar um exemplo. Quando o cérebro motor substitui o cérebro intelectual. O cérebro intelectual, ele está habilitado para fazer análises críticas, construir raciocínio, dar uma linearidade ao pensamento, continuidade, né? Pensamento contínuo, linear, ele é uma habilidade do cérebro intelectual. Mas o cérebro motor, ele ocupa muito esse espaço, especialmente nessa vida agitada que nós temos. Imaginemos uma mãe que está multiatarefada, não é? Almoço atrasado e ainda às vezes atendendo um telefone. E o filho quer a chave do carro. Ele aguarda o momento de maior, o momento que ela está concentrada em várias coisas, ou seja, que ela está totalmente dividida. E ele fala: mãe, me dá a chave do carro? Eu posso sair com o carro? Ela tenderá a entregar a chave do carro, porque ela não vai raciocinar. Ela vai fazer isso mecanicamente. Ela vai dar uma resposta a uma energia do filho. A vontade dela ficará subjugada, porque o cérebro que deveria fazer as análises, ele está envolvido em inúmeras outras tarefas. E então, mecanicamente, há uma resposta aparentemente intelectual, mas ela não é intelectual. Ela é uma resposta mecânica. E o resultado vem depois, quando a mãe pensa: nossa, mas por que eu dei a chave para ele? Ele me pediu no momento que eu estava completamente ocupada, eu não prestei atenção. Não é assim que a gente fala. Isso é comum. Dando um exemplo que pode servir para muitas outras ações nossas. Então, o cérebro motor, quando ele ocupa o lugar do cérebro intelectual, nós vamos ter pensamentos desconexos, vagos. É como se fossem sonhos, devaneios mesmo. Nós respondemos sim, vai, aham, pode. São sempre respostas rápidas, sem raciocínio crítico. Típico do cérebro motor. O cérebro motor, ele é assim, não é? Quando é ao contrário, o cérebro intelectual está imitando o cérebro motor nos movimentos, serão sempre movimentos ineficientes, resultados às vezes até desastrosos. Você imagine-se descendo uma escada e fazendo isso intelectualmente, pensando: agora eu tenho que levantar a perna esquerda e fazer esse e aquele movimento, agora esse. Você tem uma chance imensa de cair, de se machucar. Experimente começar a escrever um texto pensando em cada palavra que você está escrevendo, não em cada palavra no seu pensamento, mas como você vai escrever. Então, eu posso, aí, agora o agora o U, agora o P, agora... Então, isso, quando... Uma coisa é você construir a frase no cérebro intelectual, outra coisa é escrever. Quando você está escrevendo, o ato de escrever é mecânico. Você vai digitar um texto, você está pensando aqui e os seus dedos estão aqui digitando. E eles estão fazendo... Há uma perfeita ressonância entre os dois, né? Então, aí funciona bem. Porque um
coordena os pensamentos, cérebro intelectual, os raciocínios, e o outro faz digitação. No entanto, quando você para aqui e vai prestar atenção no que você, como que você está digitando, é comum que você erre. É comum, não é? Então, sempre que nós tentamos fazer intelectualmente aquilo que as mãos e as pernas, os pés estão aptos a fazer, já aprenderam a fazer por si mesmos, calculando cada pequeno gesto, nós vamos ver a dificuldade disso. O quanto o trabalho fica mais penoso e quanto mais precário e demora mais. Você vai tocar um piano, pessoa que, ou qualquer instrumento musical, quando você, o conhecimento daquela música, por exemplo, ela já foi dominada pelo cérebro motor, que é onde ele deve estar, depois que isso já foi introjetado no cérebro motor, o cérebro intelectual deve deixar isso por conta do cérebro motor, não é? Então, o cérebro instintivo, ele pode trabalhar pelo sensorial, às vezes. E o cérebro sensorial, ele pode trabalhar ocasionalmente por todos os outros cérebros. O cérebro intelectual, ocasionalmente, de vez em quando, ele pode fazer algum trabalho, do cérebro instintivo. A respiração, por exemplo. A respiração, o ato de respirar, ele pertence ao cérebro instintivo. É uma função do cérebro instintivo. Mas se nós intelectualizarmos a nossa respiração, que é a respiração dos yogis, então é possível alguns movimentos que são visíveis, o cérebro intelectual pode substituir o cérebro instintivo. Então, muitas vezes precisamos sim intelectualizar a respiração por uma questão de sobrevivência. Então, respira fundo. Quando a pessoa ela está tão abalada, às vezes, que ela pode parar de respirar. Então, aí é importante, vejam, estou dando um exemplo de uma ocorrência em que um cérebro vem e salva a máquina orgânica, não é? De um pane. Mas, se começarmos a intelectualizar o ato da respiração e passarmos para a respiração dos yogis, por exemplo, sem uma vigilância de um mestre competente e experimentado, nós vamos entrar em risco, porque aí não podemos deixar que de rotina o intelectual assuma o ato da respiração. Não podemos deixar, porque isso não é uma função do cérebro intelectual. Então, nós podemos esquecer de respirar. Então, a respiração intelectualizada lá pelos yogis é outra coisa, não é? É outra coisa. Que nós não devemos experimentar. Então, por isso que a nossa meditação na ação, ela é diferenciada mesmo, né? Nós ocidentais, nós temos um outro padrão, até genético mesmo. Então, quando nós intelectualizamos a nossa respiração, tem que ser em alguns momentos que vão só nos permitir, vamos dizer assim, hierarquizar a musculatura para que o oxigênio percorra o nosso organismo, mas isso em curtos espaços de tempo, sem que se torne uma rotina. Vamos pensando. Vejam, conhecer as nossas funções e perceber quando elas estão sendo realizadas pelo cérebro incompetente para isso,
é o primeiro grande passo que vamos dar no nosso autoconhecimento. Muito importante percebermos isso.